A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema Os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O comentarista é o pastor Osiel Gomes, ele é conferencista desse trimestre, ele é escritor, conferencista e líder da Assembleia de Deus em Tirirical, São Luís do Maranhão. A lição de hoje é a lição 4. Resgatando-se de sentimentos ruins. Na lição de hoje, nós vamos falar sobre o antinomista e a partir dessa explicação desse conceito, que a cólera é a antessala do homicídio e que para voltar-se a Deus precisamos nos reconciliar com o próximo. Jesus acabou de nos dizer, os versos 17 ao 20, que devemos viver uma vida ultra justa para entrar no reino dos céus, o que nos aponta para a nossa grande necessidade por ele e por sua justiça. Agora Jesus começa uma série de declarações que seguem esse formato. Ouviste o que foi dito, mas eu digo. Nessas declarações, Jesus está reconhecendo o ensino da lei judaica e sobre um assunto, e então ele está adicionando esse mandamento, ou esclarecendo, ou explicando que realmente estava no centro dela. Então, novamente, Jesus não está acabando com a lei, ele está cumprindo a si mesmo e explicando para seus seguidores. Ele está dizendo que precisa ser obedecido de uma maneira mais completa. Então, nessa passagem, Jesus vai falar conosco sobre a ira. O textuário nos diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Mateus, capítulo 5, versículo 22. A verdade prática nos diz assim: a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 21 ao 26. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Já vou agradecer aos novos inscritos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro: o evangelho não é antinomista. O que é o antinomismo? A palavra antinominiano vem do grego anti, que significa contra, e nomos, que significa lei. É a prática de viver sem levar em conta a justiça de Deus, usando a graça de Deus como licença para o pecado e confiando na graça para limpar o pecado. Em outras palavras, uma vez que a graça é infinita e somos salvos pela graça, então podemos pecar o quanto quisermos e ainda seremos salvos. É errado porque, embora como cristãos não estejamos sob a lei, ainda cumprimos a lei do amor. Devemos amar a Deus de todo o nosso coração e alma, força e mente, e nosso próximo como a nós mesmos. Assim, evitar a ofensa do pecado que custou a Deus seu único filho gerado. E Paulo fala contra o conceito do antinomismo em Romanos 6, do 1 ao 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele. Não devemos usar a graça de Deus como meio para pecar. Em vez disso, devemos ser controlados pelo amor de Deus e dessa forma dar o fruto, desenvolver o fruto do Espírito. O antinomismo é a banalização da lei no contexto do Antigo Testamento, vendo o pacto estabelecido sob Moisés como arbitrário. Eles veem dessa forma e sem vida. Esse conjunto de crenças acaba diminuindo a graça da cruz, à medida que ela tagarela sobre como Cristo derruba a totalidade do Antigo Testamento em vez de manter a lei em prol da justiça. A cruz torna uma mera demonstração de amor e não expiação.
levado ao extremo, esse ensinamento fez com que alguns ensinassem uma forma antissemita e moderna de marcionismo. A ideia que o Deus do Antigo Testamento é irado e do Novo Testamento é gracioso. Subtópico 2, a lei e o evangelho. Entender a lei e o evangelho corretamente é a chave para a vida e a pregação centradas em Cristo. Nós apresentamos como aquele que cumpriu a lei para os pecadores sob a lei, que vicariamente tomou suas leis e seus merecidos julgamentos sobre si mesmo, então morreu como um sacrifício justo para Deus, para pessoas injustas. No Antigo Testamento, toda a culpa, todo o pecado estava sobre o pecador. Jesus tomou sobre si as nossas culpas. Aquele que não conhecia o pecado tornou-se pecado em nosso nome para que nos tornássemos a justiça de Deus nele. Agora, chamamos todos os condenados pela lei a se arrependerem e aceitarem pela reconciliação da fé sob a graça e vida eterna. E chamamos os salvos pela graça para viver alegremente sob a graça pela fé e esculpir uma vida obediente, santa, que mantém a lei por amor ao seu querido Salvador, Senhor, que disse: se você me ama, você manterá meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Este é o remédio para o evangelismo raso, santificado, raso, membros de igreja não convertido, misticismo desenfreado e falta de disciplina da igreja. Jesus diz que no versículo 21 e 22, vocês ouviram o que foi dito, não matar, mas eu digo-lhe que todos que estão com raiva, com ira do seu irmão ou irmã, está sujeito à justiça. Não havia dúvida entre os ouvintes de Jesus que o assassinato era mal, mas Jesus introduz entre um novo conceito de que a raiva também podia ser má. Isso provavelmente teria sido surpreendente para os ouvintes de Jesus e provavelmente é surpreendente para muitos até hoje. Não temos problema em entender que o assassinato é mau, pecaminoso e digno de julgamento, mas dizer que raiva, a ira é digna de julgamento, bem, Jesus está levando isso muito longe? Não, Jesus o leva mais longe ainda. Ele diz que se insultar seu irmão ou irmã, estará sujeito ao tribunal, o que significa que será culpado. Então ele diz: quem disser seu tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Esse termo fogo do inferno é da palavra Gehenna, que se referia a um depósito de lixo fora de Jerusalém que estava continuamente queimando. Jesus disse que o julgamento que poderíamos experimentar se nós dermos a raiva, insultos, pode ser como um fogo contínuo que queima lixo. Isso é intenso. Assim como o assassinato é pecaminoso porque é uma violação física de alguém, criado à imagem de Deus, então também insultar é pecaminoso, porque é uma violação verbal de alguém criado à imagem de Deus. Como é que isso é possível? Com a raiva, como é que a raiva pode ser considerada tão pecaminosa quanto um assassinato? Primeiro, vamos fazer um esclarecimento. Jesus não disse que assassinato e raiva eram as mesmas coisas. Ele disse que ambos eram dignos de julgamento, de juízo. O ponto de Jesus é que a raiva não deve ser negligenciada como inocente. É o mal. Bem, por que a raiva é má? Então, é uma pergunta complicada, particularmente quando vemos que Jesus também ficou irado, ficou zangado em pontos de seu ministério. Você poderia dizer: Jesus ficou irado? É uma ira justa? Devemos lembrar que a igreja é que nenhum de nós é Jesus. Então devemos ter muito cuidado para dizer que a nossa ira é uma ira justa. A ira de Jesus era uma ira de uma identificação do pecado dos outros e de um
coração dedicado ao arrependimento e à busca da santidade para a pessoa a quem sua raiva foi dirigida. Nossa raiva sobre a porta e permite que o pecado entre em nossos corações, o que nos leva a mais pecado, incluindo insultar, denegrir, xingamentos e às vezes até mesmo danos físicos. Nossa raiva é geralmente egoísta, vingativa e cheio de ódio. Isso é pecado. Embora isso possa parecer insignificante para nós, não é insignificante para Deus. Então, como você vê a sua raiva? Devemos temer nossa raiva porque isso pode levar ao julgamento, ao juízo. Ou seja, pode indicar que não somos verdadeiramente seguidores de Deus e de seus caminhos. E se afirmarmos seguir Jesus, incluindo suas ordens para fugir da raiva e do insulto, devemos buscar a santidade não só em nossas ações, mas também em nossos corações. A lei e o evangelho são diferentes, mas são amigos inseparáveis. A lei apoia a pregação do evangelho, revelando o significado e a glória da cruz. E o evangelho, que salva da condenação da lei, envia o resgatado de volta à lei como uma regra de vida sob a graça. Subtópico 3, legalismo e antinomismo. Legalismo é, por definição, adicionar qualquer coisa à obra finalizada de Cristo e confiar em qualquer outra coisa que não seja ou além de Cristo e seu trabalho acabado para estar diante de Deus. O antinomismo é a negação intencional ou não intencional, deixando de lado a lei de Deus, vida do crente em nome da graça. O primeiro erro, minimizar o pecado do homem e a realidade do pecado na vida do crente. Esse último erro minimiza o pecado hediondo e a natureza prejudicial do pecado na vida. No entanto, é importante lembrarmos que ambos os erros inevitavelmente acabam afetando a cada uma dessas doutrinas anteriores. O legalismo acaba por ser uma forma pior de antinomismo, do que ele mesmo, que ele procura combater. Em Mateus 15, 3 e 6, versículo 6, nosso Senhor essencialmente diz aos fariseus que, adicionando o mandamento à lei de Deus, eles haviam subtraído da lei de Deus. Eles deixaram de lado os mandamentos de Deus na busca de estabelecer a justiça através de seus próprios mandamentos. Isso é importante para nós entendermos. O legalismo sempre termina no antinomismo e o antinomismo sempre termina no legalismo. São dois lados da mesma moeda da autonomia humana. O evangelho não é antinomista, isto é, ele tem normas, regras e limites, claro. O evangelho também não é legalista, isto é, não está preso a observâncias rigorosas de datas, dietas e outras práticas religiosas, esperando algum favor divino. Subtópico 2, a cólera é o primeiro ato para o homicídio. Subtópico 1, Jesus e o sexto mandamento. Êxodo capítulo 20, versículo 13, o sexto mandamento diz: não matarás. O mandamento que as pessoas parecem menos propenso a debater e menos propenso a desobedecer é o sexto mandamento. A maioria de nós não matou ninguém e é difícil justificar o assassinato perguntando que realmente dói. No entanto, quando você examina as palavras e o que Jesus ensina sobre o mandamento, vemos que é muito mais fácil quebrar do que pensamos. Não demorou muito para registrar o primeiro assassinato na história humana, a primeira morte na Bíblia, que foi um homicídio. Caim, enfurecido, com ressentimento, ciúme e raiva, atacou seu irmão e o matou. Desde aquele momento, grande parte da história humana foi escrita em sangue. Estamos todos muito familiarizados com a notícia de manchetes com tiroteio em massa, ataques terroristas,
conflitos violentos em todo o mundo. Mesmo cidades pequenas não são imunes a isso. Assassinato ocorre em todas as cidades, de todas as regiões. Globalmente, mais de uma pessoa morre a cada minuto de cada dia como resultado da violência. A maioria de nós abomina assassinato, lógico, mas não podemos ignorar a sua presença. A palavra hebraica aqui usada não é a palavra geral usada para matar, mas sim uma palavra que significa assassinato, ou seja, matar intencionalmente alguém sem justificativa. Isto é importante porque parece indicar que existem algumas formas de matar que se justificam como ações de autodefesa, defesa de outros, como se está buscando preservar a vida de alguém que está sendo abusado, matar em guerra, ou como punição por tirar a vida de outros. Essas ações não se enquadram no sentido desta palavra, mas proíbe mais do que um assassinato em primeiro grau. Não se refere apenas à morte premeditada de alguém, mas ao comportamento intencional que mata outros. Isso incluiria suicídio, o assassinato de si mesmo e o aborto, o assassinato intencional de outro ser. Aqueles a quem Jesus falou tinha um coração que diziam: você não deve matar, e quem matar estará em perigo de justiça, de julgamento. Os escribas e fariseus estavam evidentemente buscando restringir a aplicação do sexto mandamento apenas à escritura de assassinato. Pode-se odiar, desprezar e assim por diante. Ele simplesmente não poderia, era matar. O julgamento aqui parece ser era no sinédrio. Os fariseus viam o julgamento como algo apenas dessa vida. Perderam a noção do julgamento eterno. Jesus ampliou o que foi ensinado nos 10 mandamentos. Ele diz assim: mas eu digo, foi dito, né? Agora, mas eu digo a vocês. Jesus estava basicamente tomando a lei de Moisés e diminuindo-a de lado e substituindo-a com sua própria lei. Jesus tinha o direito de fazer isso? Toda autoridade foi dada a mim no céu e na terra. Mateus capítulo 28, versículo 18. Quem está zangado com seu irmão sem uma causa estará em perigo de juízo. Jesus, ele nos mostra que esse mandamento não se trata apenas de proibir as ações discutidas em seu sermão no monte. Portanto, não é apenas a ação de matar alguém ou fazer coisa que levem à morte de outra pessoa que é proibida nesta lei, mas os sentimentos que acabam levando a tal ação. Subtópico 2, a cólera no contexto bíblico. O que é a ira? A ira é algo intenso, um sentimento intenso de ódio, de rancor. A raiva é uma emoção bem sutil. Muitas vezes é velado atrás de outras emoções, porque temos medo de reconhecer isso. Talvez nos disseram que é errado ficar com raiva. Talvez nos sintamos justificados com nossa raiva, mas não sabemos o que fazer. Nós certamente não somos capazes de confrontar a pessoa que nos deixou com raiva. Meu Deus do céu, preferimos manter nossa raiva do que fazer isso. Provavelmente estaríamos mais saudáveis se fôssemos do tipo explosivo. Pelo menos sabíamos que estávamos com raiva e o que faríamos com aquela pressão toda. Mas a maioria das pessoas zangadas da igreja são do tipo passivo. Isso é mais seguro, é assim que procuramos pensar. Ainda podemos nos vingar, mas e manter a aparência do que jogar uma cadeira em cima de algum irmão ou irmã e sair gritando dentro da igreja. Nós procrastinamos, criticamos nossos amigos compreensivos ou usamos outros métodos indiretos para se vingar. Em casa, alguns de nós são mais livres sobre explodir. Na igreja ou no trabalho somos mais desonestos conosco mesmo e somos mais indiretos. A raiva é uma das emoções mais difíceis para os cristãos lidarem, porque causa confusão em relação a ela. Nós não reconhecemos que temos porque não devemos ter.
Então, chamamos de outra coisa, enganamos a nós mesmos e rasgamos o corpo de Cristo com a resposta pouco adoráveis e as ações não adoráveis. Tem que haver uma maneira melhor, e há. O apóstolo Paulo nos dá alguns passos para ficar bom e irritado quando escreve: irai-vos, ou seja, fique com raiva e não pequeis. Não se ponha o sol sobre vossa ira, raiva. Não deis lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. Esses versículos são bem conhecidos por nós. Não deixe o sol se pôr sobre sua cabeça, sobre a sua raiva. Em outras palavras, lide com a sua raiva. Imediatamente, Jesus disse: faça amizade rapidamente com seu acusador. Mateus capítulo 5, versículo 25. Paulo disse para afastar a raiva. A raiva negligenciada leva à amargura, e a amargura leva ao pecado. Pode-se ter raiva sem pecar e raiva sem amargura. A amargura é raiva. A amargura devora a alma como um câncer, afetando tanto o corpo quanto o espírito. A raiva não processada é a causa de inúmeros problemas de saúde. Os mais comuns são dores de cabeça, colite, problemas estomacais como úlceras, resfriados e hipertensão. O Senhor Jesus Cristo ficou furioso quando viu os cambistas no templo. Então ele virou as mesas deles e os levou para fora. Isso ocorreu 2 vezes durante seu ministério terrestre. No entanto, sabemos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho sem pecado do Deus vivo. Então, raiva ou ira não é necessariamente pecaminoso. É difícil colocar um preço no dano causado pelo mau humor de um cristão, a raiva de um cristão, a ira de um cristão, mas é alto de fato. Sentimentos feridos, testemunhos danificados, oportunidades perdidas de testemunhar, credibilidade destruída. O Filho de Deus pode ter supostamente boas razões para seus mau humor. Ele acabou de acordar, tá de mau humor, ele não se sente bem, culpa o chefe, culpa os filhos, culpa a esposa, culpa o tempo, culpa o carro, ele culpa-se. Todos concordamos que os cristãos não são perfeitos. Essa passagem foi escrita porque os crentes podem prejudicar suas próprias vidas e a vida dos outros com suas disposições azedas e temperamentos desagradáveis. Tem pessoas que você não consegue nem dar uma parte do Senhor, que ele nem te responde. Raiva é uma emoção, uma resposta a uma ameaça, seja a nossa vida ou ao nosso caráter, a nossa opinião, a nossa propriedade, ao nosso tempo. O que fazemos depois dessa resposta emocional da raiva determina se pecamos ou não. Muitas vezes dizemos ou fazemos alguma coisa e aí que nos metemos em problemas. Deus avisou, né, um Caim furioso para se segurar, porque o pecado estava à porta. Subtópico 3, o valor da pessoa humana. No versículo 22, Jesus diz: eu, porém, vos digo que qualquer, sem motivo se encolerizar, contra seu irmão será réu do juízo, e qualquer que chamar seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Jesus faz uma conexão surpreendente entre raiva e assassinato. Por onde começa o assassinato? Ele começa no coração da pessoa irritada. O inferno é um lugar de amargura e raiva. Então, abrigar raiva e ressentimento é como o início do inferno na terra, que, se não for controlado, levará ao eterno como prova de incredulidade. Raca é provavelmente um termo aramaico que significa cabeça vazia ou inútil. Jesus parece estar usando como um exemplo de uma explosão raivosa de xingamentos. A palavra não é o problema, mas o espírito de raiva por trás disso. A cólera é o primeiro passo para a prática do homicídio.
Subtópico 3, a oferta do altar e a desavença. Subtópico 1, a oferta do altar. Jesus diz para reconciliar um problema com seu irmão ou irmã, há esperança, até mesmo uma expectativa de que a raiva possa ser reconciliada entre os outros. Jesus acredita tão bem nesta reconciliação que ele realmente nos instrui a pausar nossa adoração a Deus, para que façamos as coisas certas entre nós e a outra pessoa. Pense nas implicações disso. Deus é digno de adoração mais do que qualquer um em todo o universo. No entanto, devemos colocar isso em espera para resolver a raiva com outro ser humano. Claro, quando Jesus diz seu irmão ou irmã, ele não quer dizer apenas seu irmão ou irmã literalmente. Ele quer dizer basicamente outras pessoas com que temos interação. Se temos raiva ou se estamos cientes de alguém que tem raiva de nós, devemos procurar fazer isso direto. Devemos procurar resolver o problema. Ou que nós pagaríamos isso. Isso resolveria tantos problemas no mundo se apenas pudéssemos resolver as coisas. A reconciliação e a resolução da raiva entre duas pessoas feita à imagem de Deus são totalmente importantes para Deus. Isso é algo que não devemos intencionalmente procurar fazer, mas devemos trabalhar muito duro. Nem sempre é fácil acertar as coisas com alguém, mas devemos continuar tentando e continuar tentando, porque é tão importante para Deus. Note que Jesus não diz nada sobre quem está certo ou quem está errado. Quando se trata de imperfeição e pecado, estamos todos errados. Estamos completamente injustos sem Deus. Precisamos de seu perdão e sua justiça, o que deve nos levar a buscar perdão e justiça em nossas relações com as outras pessoas. Você pode dizer, isso não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas quem disse que era fácil viver para Deus? Não é fácil, porque embora tenhamos sido libertados do pecado e libertados para viver uma vida justa, ainda estamos perplexos com o pecado e a injustiça do mundo e daqueles ao nosso redor. E pessoalmente ainda carregamos conosco o resíduo do pecado. No entanto, por nos reconciliarmos com Deus, devemos lutar para também nos reconciliar com os outros. Se afirmarmos amar a Deus, mas não amamos outras pessoas, estamos nos enganando. Parte da visão de Deus para a nossa igreja é amar a igreja e amar aos outros, não ficar com raiva da igreja, com raiva dos outros. Devemos amar, perdoar e tentar acertar as coisas com os outros. Subtópico 2, evitando a desavença. A raiva pode ter consequências. O que Jesus está fazendo no versículo 25 e 26 é que é sempre melhor resolver as coisas com alguém sem ir perante um juiz, seja um juiz humano ou Deus, o santo juiz. Um juiz nos examinará para ver se há culpa dentro de nós e se assim for, seremos punidos. É sempre mais fácil fazer as coisas se acertarem com outra pessoa antes que um juiz tenha que fazer isso. Mais uma vez, né? Isso é verdade, tanto em um nível prático quanto em um nível espiritual. Note como a punição será severa. Jesus diz: você nunca vai sair de lá até que você tenha pago o último centavo. Vamos pensar assim, se você está em qualquer envolvimento de sua vida pessoal, do trabalho, numa faculdade ou uma equipe qualquer que você esteja, e que um dos integrantes dali do trabalho, da escola, ele está fazendo algo e vocês dois estão com raiva um do outro. Se vocês não resolverem, não tem como a equipe, o trabalho ir para frente. Vocês têm que resolver entre si antes que o seu superior descubra. Porque no caso você pode até ser mandado embora ou expulso de uma equipe. Então, vendo dessa forma, se na nossa vida cotidiana dessa forma, por que não fazer? É sempre mais fácil para as pessoas resolver as coisas com humildade e amor, em vez de levá-la para um próximo nível.
Quanto mais esperar para fazer as coisas direito, pior a situação pode se tornar. Evite a raiva, procure fazer as coisas certas, procure fazer o mais rápido possível para que as coisas não piorem. Antes de ofertar, o seguidor de Cristo deve reparar qualquer tipo de desavenças. Para concluir, o escritor James Penn, escritor inglês, ele disse que a vingança é um prato que se come frio. William Shakespeare disse: a raiva é um veneno que bebemos esperando que os outros morram. A raiva pode se erguer dentro de nós, assim como a luxúria, mas cabe a nós deixar de lado. Se o fizermos, é apenas a tentação e não o pecado. Mas se não o fizermos, convidamos o diabo para manipular ainda mais nosso pensamento. Se você notar que sua mente ainda está tentando procurar por razões pelas quais a raiva deve estar certo na sua cabeça, pare e pergunte o que realmente está acontecendo e por que você quer manter essa raiva dentro de você. Ore ao Senhor e o Espírito Santo preencherá você de amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, gentileza e autocontrole. E chegamos à quarta lição, o slide dessa aula. Vocês que me seguem nas redes sociais, WhatsApp, Telegram, estará aqui embaixo o link. Você também me acha no WhatsApp. O meu número, onde é que está? Você vai no meu canal, no principal, onde está escrito sobre, onde está falando, onde ali está algumas descrições minhas. Ali tem meu número do meu WhatsApp. Você pode me chamar e ali eu posso estar lhe auxiliando com alguma coisa. Não sei, posso ser útil a você? Querendo o Senhor, se Jesus não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.